6 minutos. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Eu me inscrevi para fazer um breve relatório, presidente Amauri, sobre o período que eu permaneci à frente da Comissão do Trabalho, a presidência da Comissão do Trabalho, e que devo ficar até o começo do próximo ano, quando o novo presidente for eleito e tomar posse. Mas antes eu queria abordar dois assuntos muito rapidamente. Primeiro, os vetos. Mesmo desconfortável, mesmo discordando de que o Judiciário tenha interferido em decisões aqui do Congresso Nacional, mas, por outro lado, considero válida, porque desta maneira o Judiciário força a Casa a votar os vetos. Temos que votar, e um dos vetos que vamos votar e que vamos derrubar é o veto dos royalties, para fazer justiça com a distribuição mais harmônica dos royalties, mesmo preservando o que o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, o Rio de Janeiro do governador Garotinho e o Espírito Santo desejam, mas o restante a maior parte dos royalties deve ser mesmo dividida por todos os estados. Vamos derrubar esse veto. A segunda questão é sobre o orçamento, não pelo fato de não ter votado o orçamento. Acho que isso é irrelevante, ou faz autoconvocação em janeiro, ou se vota em fevereiro, mas é sobre emendas. Alguns falam, meu município não precisa de emendas. Os municípios do Amapá precisam, deputado Amauri. Precisam de emendas, os prefeitos precisam trabalhar com recursos federais, sim. Agora, nós temos que ceder também, deputado Amauri, porque a gente reclama tanto e quer o orçamento mais transparente, democrático, impositivo. Mas qual é a contribuição que nós damos para isso? Nós não podemos ter um orçamento impositivo com 15 milhões de emendas para cada deputado, porque o Executivo diz que não dá para fazer isso, não dá para executar. Então, a minha proposta, desde que cheguei aqui em 2007, deputado Amauri, nós criamos uma frente parlamentar em defesa do orçamento democrático, transparente e impositivo. Vamos reativar essa frente ano que vem. Mas a minha proposta sempre foi o seguinte: vamos chegar a um número que seja possível executar. É possível só é possível executar 8 milhões para cada parlamentar? Então, as emendas serão de 8 milhões e não 15. São 9 milhões, então 9, não 15. São 7 milhões, 7, mas nós vamos executar na totalidade. E eu posso, então, em qualquer um de nós, chegar na base e dizer que vai acontecer. Porque do jeito que está, isso é uma peça de ficção, é um engodo, é uma enganação e prejudica muito a nós, prejudica muito aos prefeitos e a nossa gente. Mas, como disse, deputado Amauri, Vossa Excelência, que nos brinda como também membro da Comissão do Trabalho, durante o mandato que estou exercendo na Comissão do Trabalho, mesmo sendo um ano eleitoral, nós apreciamos 197 proposições, sendo 119 projetos de leis e similares e 78 requerimentos. Realizamos 73 reuniões deliberativas, 73 reuniões no geral, sendo 5 seminários, 28 reuniões deliberativas e 40 audiências públicas. Eu tenho a impressão que esse deve ser o recorde na Comissão do Trabalho, porque nós, de fato, priorizamos o atendimento ao debate. Nós temos funcionado na Comissão do Trabalho como mediadores. Vossa Excelência participou de vários momentos desses, de mediação entre governo e servidores, entre o capital e o trabalho, entre as centrais sindicais que representam os trabalhadores, os sindicatos em geral, e também as entidades patronais. Demos espaço para todo mundo trabalhar ao meu perfil, que sou um político, sou um homem de diálogo, nós procuramos exatamente cumprir essa meta de dialogar, de mediar, e encerramos então esse nosso conjunto de ações com 40 audiências públicas. Também lançamos um novo informativo na CETASP. É um jornal, um informativo da comissão, que também traz as informações a respeito do trabalho, dos trabalhos da comissão e também sobre o trabalho de cada deputado. Cada parlamentar que relata um projeto, ao ser aprovado o projeto, ele consta do informativo, também mencionando o teor do projeto e as informações a respeito do projeto. Então, eu vou concluir o meu mandato daqui a mais 2, 3 meses, presidente, muito satisfeito e muito feliz. Pela primeira vez eu tive a oportunidade de presidir uma comissão, uma experiência fantástica, belíssima. Vossa Excelência também terá essa oportunidade, como outros deputados da Casa terão.
E eu acredito que no momento que passamos por um cargo importante e que nós entendemos esse cargo como uma missão, nós devemos exatamente aprimorar a nossa experiência, o nosso conhecimento e estabelecer também um relacionamento de amizade. E o que eu dizia ontem ao encerrar as atividades da Comissão do Trabalho em termos de reuniões, que o maior legado que levo comigo é a amizade que construí durante a presidência da Comissão do Trabalho. Ainda na Comissão do Trabalho, devo relatar um projeto que está seguindo para a Comissão do Trabalho, mais um projeto que trata de reajuste de servidores, é o projeto 4904 de 2012, e que, além de atender várias categorias, como a auditoria da Receita Federal, auditoria fiscal do trabalho e outras, carreiras de Banco Central, também atende uma reivindicação dos ex-territórios, especialmente o ex-território federal do Amapá, hoje Estado do Amapá, porque os servidores dos ex-territórios pagam um preço muito alto por serem servidores públicos federais. São vítimas de injustiça, de discriminação e de preconceito. Este 4904, presidente Amaury, ele corrige isso. Ele, por exemplo, os servidores policiais militares dos ex-territórios, bombeiros militares dos ex-territórios e policiais civis dos ex-territórios tinham ficado sem reajuste. E agora o PL 4904 traz no seu contexto o condão da justiça ao garantir a esses servidores o reajuste que foi dado aos demais, de 15,8%, dividido também em 3 anos. Mas, embora não atenda a expectativa global, porque cada servidor público, e eu também sou servidor público, cada um de nós sempre quer merecer um salário melhor, uma posição melhor dentro do status governamental, quer merecer uma carreira melhor, e nós estamos discutindo estruturação de carreiras também na Comissão do Trabalho, mas neste caso específico dos ex-territórios, era uma injustiça deixar eles de fora. E ainda bem que o governo e o Ministério do Planejamento decidiram mandar esse projeto para casa, que nós vamos votar nos próximos meses, assim que reiniciar os trabalhos nas comissões. Para concluir, presidente Amaury, também hoje nós tivemos uma audiência pública muito importante lá na Comissão do Trabalho, trabalhando até hoje. Para aqueles que pensam que deputado não trabalha, até hoje a Comissão do Trabalho reuniu e fez audiência pública, aliás, lotada, a Comissão do Trabalho, o plenário lotado, para discutir três carreiras importantes, carreiras típicas do Estado, carreiras dos servidores do Ministério da Fazenda e o Hospital das Forças Armadas. Eu quero alertar o governo, presidente Dilma, ministra Gleisi Hoffmann, ministra Ideli Salvati, ministra Miriam Belchior. Nós precisamos resolver ainda este ano a questão do HFA. O hospital está, lamentavelmente, numa situação caótica. E é um dos melhores hospitais do Brasil, um hospital de referência para as Forças Armadas, mas também para os moradores daqui do Distrito Federal e para todo o país. O salário de um médico lá, deputado Garotinho, Vossa Excelência, que foi governador do Rio de Janeiro, inicialmente, bruto, em torno de R$ 2.600, R$ 2.700, para 20 horas. Enquanto que o médico do Distrito Federal, do governo do Distrito Federal, já inicia com mais de R$ 5.000, quase que o dobro do médico do HFA. Então eu conclamo a casa para que todos nós, senador Romero Jucá, que é o relator do Orçamento Geral da União, para que nós, o deputado Isalci foi quem apresentou esse assunto para nós, o deputado Policarpo esteve na reunião, a deputada Érica Cocai, deputado Regufe, todos os deputados do Distrito Federal estão envolvidos nessa questão. É urgente e nós pedimos providências com relação ao Hospital das Forças Armadas daqui do Distrito Federal. Muito obrigado pela tolerância e pela compreensão. Feliz Natal ao povo brasileiro, aos meus colegas deputados e a Vossa Excelência, especialmente, deputada Amaury. Também aos servidores da casa, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Obrigado. Eu quero